Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E conforme prometido, eu trouxe para vocês o restante da minha análise do documento do Justin Baldoni, que contém todas as provas contra Blake Lively. E também já aproveito para trazer algumas atualizações deste caso para vocês, porque a guerra judicial está cada dia pior. Bom, a Blake Lively está enfrentando um novo desafio legal, porém desta vez é contra um homem chamado Jed Wallace. Ele é um gerente de crise que foi acusado pela Blake de ajudar a orquestrar uma campanha de difamação contra ela. A queixa que a Blake Lively abriu nomeia o Jed Wallace e também outras pessoas por uma suposta conspiração para manchar sua imagem perante a mídia. Mas agora, pessoal, o Jed Wallace está revidando o processo. Ele está exigindo não apenas uma indenização, mas uma ordem judicial para limpar o seu nome. O Jed Wallace é o fundador de uma empresa de gerenciamento de crise chamada Street Relations, e ele também está aqui no centro da batalha legal entre Justin Baldoni e Blake Lively. Vocês sabem, estão acompanhando tudo aqui pelo meu canal, sabem como essa batalha judicial está cada dia pior. Na denúncia apresentada pela Blake Lively em dezembro, seus advogados alegaram que o Jed Wallace havia sido contratado pela equipe de relações públicas do Justin Baldoni para ajudar em uma suposta campanha de difamação contra ela, afirmando inclusive que eles utilizaram um exército digital em todo o país, de Nova York a Los Angeles, tudo para criar, divulgar e promover conteúdo que parecia ser autêntico em plataformas de redes. Esse é o Justin Baldoni, porque foi literalmente isso que aconteceu. Desde o início do filme ela foi dando trabalho e fazendo exigências, atrasando o cronograma, e o Justin Baldoni o tempo todo tentando agradá-la, e com isso, claro, dando espaço para ele ser retirado da sua própria produção. Infelizmente isso aconteceu. Agora, continuando aqui, pessoal, pouco depois de receber o crédito de produtora do filme, o Jamie Heath foi informado de que ela havia entrado em contato com a Sony mais uma vez para pedir que o Justin Baldoni e o Jamie Heath escrevessem uma carta para que ela pudesse ser considerada uma das pessoas para receber a marca PGA. Esse é o certificado que identifica quais produtores desempenharam a maioria das funções na produção de um filme. Então ela queria ganhar esse certificado. Claro que ambos não concordaram com isso e eles avisaram que não iriam escrever carta nenhuma, e o Jamie Heath soube pela Sony que a Blake Lively estava extremamente descontente com essa resposta dele e que, como resultado, qualquer boa vontade restante estava desaparecendo a partir de agora. Se é que ela teve boa vontade em algum momento desse filme. Parece que tudo que ela quis fazer aqui era dar muito trabalho, exigir muitas coisas e no fim roubar a obra das mãos dos verdadeiros diretores e produtores do filme. 2 dias depois, a Jennifer Abel, a publicitária do Justin Baldoni, ficou sabendo que a Blake Lively havia marcado algumas filmagens de conteúdo para a promoção do filme com a produtora do Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds tem uma empresa que faz produção de imagens, de vídeos, enfim, e ela iria fazer toda a promoção do filme com essa produtora do marido dela. A Jennifer Abel então mandou um e-mail para a Sony questionando sobre isso, e a Sony não estava ciente dos planos da Blake para fazer essas filmagens, que estavam planejadas para o dia 27 e 28 de junho. Depois a Sony confirmou que, de fato, a Blake e a produtora do Ryan Reynolds estavam comandando o show, segundo as palavras deles. E o pior de tudo é que apenas o elenco foi chamado. Ninguém da produção e, claro, nem o Justin Baldoni foi convidado para participar dessa promoção. E no fim, essas promoções para o filme que ela produziu sozinha foi alvo de críticas pelo público, porque tinha o tom errado para um filme que aborda a violência doméstica. E depois disso, ela ainda culpou Justin Baldoni, como vocês sabem, pela mídia negativa em cima dela, alegando que ele havia feito toda a campanha de difamação contra ela na imprensa. E aí, pessoal, sabendo dessa última novidade, o Jamie Heath entrou em contato com a Blake Lively por mensagem de texto para tentar lidar com aquela situação. Nessa altura, fazia meses que a Blake Lively não falava nem com o Justin Baldoni, nem com o Jamie Heath diretamente. Ela passou a sempre usar algum intermediário na comunicação com eles. Ele até tentou ligar para ela nessa ocasião e ela não atendeu,
E aí ele mandou um textão falando para eles conversarem diretamente um com o outro e que havia pensado bem e queria sim dar aquela carta recomendando a Blake Lively para receber a certificação que ela queria. E ele disse o seguinte em um dos trechos dessa mensagem, abre aspas: "A verdade é que você foi incrível no filme, o seu desempenho é espetacular e espero que você obtenha toda a glória que você merece por isso também. Você certamente acrescentou muito ao filme, além do papel de atriz em si, não há como negar isso", fecha aspas. Eles então, mais uma vez, cederam os desejos da Blake Lively e enviaram aquela carta de recomendação com o Justin Baldoni e o Jamie Heath assinando embaixo. Ao mesmo tempo, Jamie Heath escreveu também um e-mail para os seus advogados falando que tanto ele quanto o Justin Baldoni haviam sido chantageados durante toda a produção do filme pela Blake Lively e que através disso ela havia roubado o filme das mãos deles, através dessas chantagens. Ou você faz o que eu quero, ou eu vou boicotar o filme. E aí, dia 28 de junho de 2024, aconteceu a gravação daqueles conteúdos promocionais do filme com a empresa do Ryan Reynolds e todo o elenco participou, até a autora do livro, menos o Justin Baldoni, o que é um absurdo enorme, sendo que ele é um dos principais do filme e o diretor da obra. No vídeo ali da promoção, o elenco ficou fazendo arranjos de flores, assando biscoitos, jogando joguinhos, fazendo colagens e também outros conceitos desenvolvidos pela equipe da produtora do Ryan Reynolds. E depois toda essa campanha promocional foi duramente criticada, porque não tinha nada a ver com a história, que é focada na verdade em violência doméstica. E aí na promoção do filme aparece eles brincando de casinha. Em julho de 2024, Justin Baldoni foi completamente excluído também de participar da montagem final do filme e ele foi autorizado apenas a dar algumas notas em nome da Warfare. Ele, nessa ocasião, escreveu uma mensagem para um editor falando que, apesar de ter que se afastar do filme para garantir a sua sanidade mental e apesar de tudo o que havia acontecido, ele estava orgulhoso do projeto. Esse editor também avisou que a última coisa que ele ouviu sobre o assunto era que a Blake Lively estava colocando de volta uma boa parte da versão do Justin Baldoni no corte final. Então ele não pôde nem sequer participar da montagem final do seu próprio filme. E sabe aquela filmagem feita pela produtora do Ryan Reynolds? Tem uma mensagem da Blake Lively falando que os custos não iriam aumentar, porque eles iriam fazer tudo de graça por essa produtora. Porém, depois disso, a Sony avisou a Warfare que eles haviam extrapolado o orçamento, porque eles teriam sim que pagar a produtora que Ryan Reynolds era o dono. E o pior é que a Sony não pôde participar de nada dessa produção, mesmo tendo que pagar por ela. E depois, conforme eu falei, aquela ideia genial de ficar assando biscoitos para fazer promoção de um filme abordando violência doméstica foi duramente criticada pela mídia e pelos fãs. Depois disso, Justin Baldoni tentou organizar a sua própria promoção para o filme, porém a Blake Lively ficou sabendo disso e ela não gostou da ideia. Ela exigiu que a Sony impedisse que ele fizesse isso e claro que mais uma vez tudo isso deixou Justin Baldoni completamente frustrado, porque realmente a Sony o impediu de fazer sua própria promoção para o filme. Depois disso, pessoal, a situação ficou ainda mais tensa. Acontece que no dia 15 de julho, o Ryan Reynolds, o marido da Blake Lively, entrou em contato com o agente pessoal do Justin Baldoni e o chamou de predador perturbado. E disse ainda que o Justin Baldoni não deveria comparecer à estreia do filme. Simplesmente isso, ele não deveria comparecer à estreia do filme que ele havia dirigido e que havia atuado como um dos protagonistas. E o Ryan Reynolds falou que ninguém queria o Justin Baldoni lá. Essa atitude deixou o Justin Baldoni ainda mais pressionado, principalmente porque parecia um esforço direto para prejudicar a sua reputação. Ele já estava sendo chamado de predador. E aí, no dia 17 de julho, o Justin Baldoni compareceu a um evento promocional do filme. Porém, nessa altura, ele já estava completamente abalado emocionalmente, com todas essas polêmicas. Ainda em julho, a Blake Lively e o Ryan Reynolds e outros membros do elenco do filme compareceram à estreia de Deadpool e Wolverine, e na after party, a Warfare foi informada que o Ryan Reynolds abordou um executivo sênior e expressou seu profundo desdém pelo Justin Baldoni, chegando inclusive a sugerir que a agência estava trabalhando com um predador sexual. E aí os dias passaram e a Sony informou ao Warfare que a Blake Lively estava exigindo que o Justin Baldoni, o Jamie Heath e a Warfare não comparecessem à estreia do filme em Nova York, e ameaçou inclusive fazer um boicote com todo o elenco do filme caso eles desobedecessem essa exigência.
sequência. A Jennifer Abel já começou a pensar em como contra-atacar tudo isso, caso a Blake Lively decidisse fazer realmente esse boicote que ela ficava ameaçando fazer. E a Jennifer, então, pediu aquela lista de exigências que a Blake Lively havia mandado para a Warfare Studios. E ela começou a colocar ali no lápis todo o contexto de cada situação alegada pela Blake Lively, se defendendo de cada uma das alegações. E foi então que o Justin Baldoni e sua equipe contrataram a Melissa Nathan e a empresa de gerenciamento de crise. Agora, continuando sobre a estreia aqui do filme, o Justin Baldoni e o Jamie Heath pensaram o que fazer quanto a isso e eles concluíram que, como a Blake Lively já havia feito uma campanha muito forte para a promoção do filme, ela provavelmente não iria mais boicotar o projeto. Eles então apenas informaram que iriam sim comparecer no evento, ela querendo ou não. E nesse meio tempo, até chegar o dia da estreia, o Justin Baldoni alega que permaneceu muito ansioso, temendo qualquer retaliação da Blake Lively e do Ryan Reynolds, esperando sempre ali pelo pior. No mesmo dia, surgiu um artigo sobre outro diretor enfrentando alegações de comportamento inapropriado no set de gravações, e o Justin Baldoni pegou o link dessa matéria, encaminhou para Jennifer Abel dizendo o seguinte: essa é a merda que eu tenho certeza que eles querem fazer. Tipo assim, ele já estava prevendo que eles iriam fazer exatamente a mesma coisa com ele. Mas calma, pessoal, a coisa ainda piora. Acreditem ou não. A Sony e os executivos de marketing, depois disso, informaram Jamie Heath e a Jennifer Abel que a Blake Lively exigiu que o Justin Baldoni fosse entrevistado em um dia diferente do dela. A Jennifer Abel então revidou essa mensagem argumentando que isso sinalizaria à imprensa que algo estava errado ali nos bastidores do filme, e no fim eles entraram em um acordo e concordaram que o Justin Baldoni faria suas entrevistas separadamente do resto do elenco em um hotel diferente, porém no mesmo dia, para que ninguém percebesse. E logo, pessoal, não teve jeito. Os detetives da internet começaram a notar a ausência do Justin Baldoni no conteúdo promocional postado. E nessa altura, gente, ele já havia alterado todo o seu filme a favor da Blake Lively, havia sido humilhado pelo Ryan Reynolds, acusado de inúmeras inverdades, havia sido excluído da sala de edição e do corte final do seu próprio filme, havia sido excluído da promoção do seu próprio filme e da turnê de imprensa, tentaram impedir que ele participasse da estreia. E ele ficou completamente isolado em tudo isso. Sabendo disso tudo, o Justin Baldoni contratou a Melissa Nathan e também sua empresa Tag. E essa decisão foi tomada principalmente porque a própria Melissa contou que tinha uma história muito negativa circulando entre os contatos de mídia que ela tinha, rotulando a religião do Justin Baldoni como uma seita e o acusando de fazer a Blake Lively se sentir envergonhada pelo seu peso. Então ela já antecipou que aquilo estava para sair publicamente na mídia. Enquanto isso, as suspeitas nas redes sociais começaram a se intensificar, com fãs questionando por que o Justin Baldoni não estava em nenhuma das promoções do filme, o que estava acontecendo. Logo começou a surgir boatos de que havia dado muito errado ali o set de gravações. E em agosto, sem o conhecimento do Justin Baldoni e da Warfare, a Blake Lively e o resto do elenco compareceram a uma exibição do filme em um hotel. E esse evento incluiu uma sessão de perguntas e respostas com a Colin Hoover e com todo o elenco, com todos, exceto com Justin Baldoni. Isso fez com que os fãs e os jornalistas percebessem ainda mais que tinha sim algo de errado acontecendo ali. E mais absurdos aconteceram. Dia 6 de agosto de 2024, na estreia do filme em Nova York, o Justin Baldoni foi instruído a andar no red carpet separado do restante do elenco. E quando foi anunciado que a Blake Lively estava chegando, ele foi retirado do local e levado para dentro do saguão do teatro. Depois disso, a equipe de segurança escoltou Justin Baldoni e toda a sua família até o porão para evitar um possível encontro entre Blake Lively e o elenco do filme com o Justin Baldoni. Então eles tiveram que ficar ali no porão aguardando a Blake Lively e todo o elenco passar pelo red carpet, e só depois eles foram liberados para sair do local. E inclusive eles tiveram que ficar em outra sala menor para assistir o filme, em uma exibição separada. A partir daqui as coisas finalmente começaram a dar errado para Blake Lively e para o Ryan Reynolds. Acontece que a forma que eles haviam promovido o filme pegou muito mal, tanto com o público em geral, quanto com os fãs e com até a imprensa.
e começou a ser noticiado em grande massa que parecia que, na verdade, que eles estavam promovendo uma comédia romântica ou um filme da Barbie, não um filme que aborda uma questão muito séria de violência doméstica. E enquanto isso, o único que estava falando sobre o verdadeiro foco do filme era o Justin Baldoni em suas entrevistas. E desde o início dessa obra, o Justin Baldoni quis que esse fosse o foco do filme. Ele até tinha feito parceria com uma ONG com foco nisso, porém, né, depois que seu filme foi roubado de suas mãos, as coisas saíram do eixo. A Blake Lively e Ryan Reynolds ficaram furiosos ao ver como o público estava contra eles e eles começaram a atacar a culpa disso tudo na equipe da Warfare Studios e no Justin Baldoni. Eles começaram a exigir que todos eles assumissem a responsabilidade por plantar matérias na mídia contra a Blake Lively. E claro, finalmente, o Justin Baldoni e o Jamie Heath começaram a reagir. Eles falaram que não iriam assumir a culpa de fazer isso porque eles não haviam feito. Depois disso, nós sabemos, né, como que acaba tudo isso, com um entrando com processo contra o outro. E o que uma inscrita falou aqui no último vídeo que eu postei sobre este caso, num comentário, e que faz muito sentido, é que o tempo todo Justin Baldoni estava disposto a deixar tudo isso para trás e seguir em frente com o filme. E só veio a público tudo isso porque a Blake Lively, mesmo depois de atazanar esse homem durante todo o processo de produção e pós-produção do filme, entrou com processo acusando de abuso e de campanha de difamação contra ela. E só então o Justin Baldoni veio a público se defender de tudo isso. E assim, pessoal, é assim que acaba. Finalmente cheguei ao fim desse documento, deu um trabalhão, mas foi bom e assim, pessoal, não tem como não ficar nervosa de ver as atitudes da Blake Lively e as exigências dela. Você fala, ah, pronto, agora acabou. Aí quando você passa uma página do documento, tem mais exigências absurdas. Porém, fiz aqui para vocês, conforme prometido, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, que eu vou comentar muito com vocês aqui embaixo, vou responder todos vocês sobre as impressões dessa história, porque, gente, agora eu mergulhei de cabeça, então vamos lá, né? Bom, então é isso e bora pro próximo caso.